Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa. Boa tarde, gente. Estamos aqui novamente de volta com mais um quadro do Cast de Autoridade, em parceria com Doses Milionárias. Hoje estamos trazendo aqui uma convidada com conteúdo maravilhoso, diferenciado aí na área da saúde, que é a Patrícia Diniz. Seja bem-vinda, Pati. Boa tarde, Karina. Boa tarde tarde a todos. A Patrícia é sócia proprietária da clínica Fisiopelve. Se apresenta aí pra gente, Pati. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Patrícia Diniz, sócia proprietária da Fisiopelve, uma clínica que trabalha a parte da fisioterapia pélvica. E hoje nós temos lá na equipe 18 fisioterapeutas com cuidado do assoalho pélvico. Que legal. E conta pra gente aí, que eu já dei uma olhada nos bastidores, como começou essa história, sua paixão aí pelo cuidado com o assoalho pélvico, né? Eu vi que tem várias coisas que envolvem esse cuidado, né? Não só para tratamento, mas também para prevenção. Mas conta aí um pouquinho como tudo começou. Eu formei, Karina, em 2002. E logo que eu formei, eu gostei muito dessa parte da fisioterapia pélvica, só que a gente tinha pouco conteúdo em relação a isso, a faculdade quase não falava e eu fui na busca de um maior conhecimento. Quando foi 2005, eu comecei a trabalhar com 2 grandes uroginecologistas daqui de Brasília, no consultório deles, que hoje é a Clínica Pelve. E lá a fisioterapia pélvica aos poucos foi crescendo. E quando foi 2013, a gente abriu a clínica Fisiopelve. Hoje Legal. nós temos tanto a matriz quanto a filial, uma na Asa Norte e outra na Asa Sul. E o objetivo da fisioterapia de toda a equipe são os cuidados do assoalho pélvico, tanto da parte feminina quanto da parte masculina. Então esse é o nosso principal objetivo, não só do tratamento, mas também da prevenção. E que antigamente a gente não tinha esse cuidado, as pessoas não Sim. entendiam o que era o assoalho pélvico. E ele é um músculo do corpo como outro qualquer, que ele precisa de atenção. E se não é um músculo bem cuidado, isso pode gerar algumas disfunções, como as disfunções sexuais, a incontinência urinária. Então, aquela velha história da minha avó usa fralda. Então, hoje a mulher tem esse cuidado de falar, não, a minha mãe está usando fralda, eu também não quero fazer a mesma coisa. Perfeito. Então, a gente tem muito esse cuidado. A própria mídia cresceu muito em relação a isso, falando muito mais da prevenção do que do tratamento. E tem algum sinal, assim, ou não preciso ter sinais? Quando eu devo procurar uma avaliação, ou né, passar por algum diagnóstico, se eu tenho como prevenir, como se eu já tenho como fazer alguma coisa, ou se eu tenho que esperar um tempo, não precisar, igual você falou, não precisa mais você esperar a idade, ficar idosa e ter o problema para procurar. Exatamente o que você falou. Quanto mais velha eu tiver,
maiores são as dificuldades. Tá. O que eu tento sempre brincar com todas as pacientes lá na clínica é falar, imagina que aqui é uma academia do assoalho pélvico. Aí eu pergunto para você, qual a importância de fazer atividade física? Então A tem gente que ir sempre. Tem que ir sempre, exatamente. Só que o nosso objetivo não é fazer com que essa paciente fique lá para o tratamento para o resto da vida, não é isso. Mas que ela aprenda a associar esses exercícios nas atividades do dia a dia. Então é diferente de quando eu vou fazer uma fisioterapia, por exemplo, porque eu tive uma lesão no ombro. Eu tenho uma lesão no ombro, eu trato aquela lesão. Quando a gente fala de assoalho pélvico, eu tenho um músculo que está fraco, que está me levando a algumas disfunções. Então, a importância de trabalhar essa musculatura é para fortalecer, para que essas disfunções não aconteçam. Quanto antes você procurar pensando na prevenção, melhores são os resultados. Em que sentido? Para que eu não chegue numa terceira idade e eu venha apresentar uma incontinência urinária. Então, o nosso principal objetivo é que a paciente ela entenda que do mesmo jeito que eu faço uma atividade física pensando em fortalecer braço, perna, abdômen, o assoalho pélvico ele também precisa desse cuidado. Só que como é um músculo pequenininho escondido, ninguém lembra da importância dele. A gente vai lembrar da importância dele quando eu tenho uma dor na relação, quando eu tenho um escape de xixi, que eu vou tossir, espirrar, aí sim acaba gerando, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Gera aquela preocupação. E aí é o momento que ela procura o tratamento. E o ideal seria exatamente a prevenção. E o que impacta, por exemplo, se eu tenho já alguma fragilidade, quais os benefícios de eu ter esse olhar e esse cuidado para o assoalho pélvico? Porque eu estava dando uma olhadinha, influencia até em constipação intestinal, né? Então, assim, é uma coisa bem maior do que a gente imagina, os leigos aqui, né? É, exatamente isso. Por exemplo, hoje, quando eu pego uma paciente que ela chega com uma queixa, por exemplo, de perda de urina. Só que a gente faz toda uma avaliação onde a gente engloba a parte sexual e engloba a parte intestinal. Tá. Hoje é muito comum a gente ver casos de pessoas que têm a constipação intestinal. Então, qual é o nosso objetivo? Às vezes a constipação ela pode estar levando um prejuízo para o assoalho pélvico. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou evacuar, eu acabo fazendo uma força. E isso pressiona essa musculatura para baixo, de forma negativa, podendo gerar disfunções. Então, eu preciso ter esse olhar mais amplo do paciente para que eu cuide dele, porque não adianta nada eu tratar a incontinência, sendo que a disfunção pode estar interferindo de alguma forma. Então, a gente acaba cuidando desse assoalho pélvico como um todo. Tá, então eu tô entendendo que o impacto ali, ela tá ligado. Intestino, função sexual, como você falou, xixi, incontinência urinária. Tem mais alguma outra coisa que ao redor que impacta também a gente ter esse olhar? Ou é basicamente esses 3 pontos? Tudo relacionado ao assoalho pélvico. A gente fala que até alguns fatores que envolvem a vida, por exemplo, a gestação ela é um fator de risco. Sim. Se eu pensar no útero pré-gestacional, ele é um útero pequenininho. Se eu pensar no útero no final de uma gestação, ela tem o crescimento uterino, mais o líquido amniótico, mais placenta, mais bebê. Então, é uma sobrecarga maior sobre uma musculatura que muitas vezes não está preparada para aguentar aquele peso. Então, a gestação, ela já é um fator de risco. Então, às vezes eu pego uma paciente e falo assim, não, mas eu optei em fazer uma cesariana e eu tenho uma incontinência urinária. Então, a própria gestação pode levar a isso. Um outro fator é a menopausa. Todas nós mulheres vamos entrar na menopausa. Sim. A gente tem diminuição de tônus, a gente tem diminuição hormonal e isso acaba também impactando o assoalho pélvico. Por isso que a gente fala da prevenção, do trabalho dessa musculatura o quanto antes. Por quê? Porque essa mulher ela vai envelhecer e de alguma forma vai impactar o assoalho pélvico. E falando da gestação, né? Um pós-gestação. Tem um período ali que ela tenha que ter esse olhar pós-parto ou não? Passou 5 anos, 10 anos, ainda está em tempo de ver se tem alguma fragilidade, se precisa de uma reabilitação ali. Hoje, a maioria dos médicos já encaminham essas pacientes para fazer uma preparação pré-parto. Tá. Ou pré-parto, ou no pós-parto, ela acaba indo tardia. O ideal é que ela faça no pré-parto. Por quê? Porque essa musculatura ela já vai sofrer um impacto por causa do crescimento uterino. Então, quanto antes ela trabalhar essa musculatura, melhor. Então, por exemplo, essa paciente ganhou neném. Vamos pensar independente da via de parto. Muitas vezes a gente faz uma orientação no pós-parto imediato para que ela volte a fortalecer essa musculatura e que ela leve isso para o resto da vida. Então, eu falo para ela, não
não é só durante a gestação, ela não está fazendo uma preparação do assoalho pélvico com olhar apenas para a gestação. Uma vez que ela aprendeu a trabalhar essa musculatura, ela deve treinar sempre, para o resto da vida. Olha só. Sempre. Mas, ok, passou a gestação. Eu não tive essa orientação, tá? Já ficou uma curiosidade pessoal aqui agora. Passou a gestação ali e ela não teve uma orientação ou não procurou por algum motivo. Ela tem um tempo hábil ali que dê Não. ainda para trabalhar ou não? Passou 10 anos, 15 anos, o menino tá com 20 anos, ainda tá em tempo. Ela Não pode só ir lá pode ver como como deve. Se a né? gente pensar na questão da menopausa, né? No seu caso, Sim, você não verdade. teve essa Não estou na orientação. menopausa. Pronto, Não então estou. procure a fisioterapia antes de entrar na menopausa, Tá. porque aí você vai ter esse olhar Uhum. das mudanças que o corpo sofre por causa da diminuição de tônus, alteração hormonal, que tudo isso vai influenciar o assoalho pélvico. Perfeito. Ai, gente, brincadeira, né? Mas, poxa, eu não quero estar na menopausa ainda não. Está Vai muito cedo chegar. para isso. Vai chegar. E me conta, o que mais tem lá na fisiopélvica? Dá uma olhada que vocês têm um corpo clínico, né, completo, 19 fisioterapeutas. Isso. Quais as outras áreas tem lá? Só físio? Conta pra Isso, gente. a fisiopelve hoje conta com 18 fisioterapeutas. Então, todos esses fisioterapeutas têm a especialização na parte da fisioterapia pélvica. O nosso principal objetivo ali, quando o fisioterapeuta entra, é treinar esse fisioterapeuta para que ele aprenda ao que é a equipe, a cultura da clínica, para que a gente faça o melhor trabalho para os nossos pacientes. Então, hoje é um trabalho individualizado. É um trabalho que a gente não tem como assim, vamos fazer um trabalho em grupo. Infelizmente, não tem como fazer isso. É um trabalho onde cada paciente tem a sua particularidade e a sua necessidade. Perfeito. Então, o nosso objetivo é atender a necessidade de cada paciente. Então, toda a equipe é treinada para que a gente desenvolva o melhor trabalho. Então, hoje a gente trabalha a questão da incontinência urinária, disfunção sexual, tanto da parte feminina quanto da parte masculina. Existem situações, como a gente falou, daquela mulher que está entrando na menopausa, que tem alguns fatores que acabam contribuindo. Existe a questão de uma preparação pré e pós-operatória. Então, mesmo que eu faça assim, tem casos de pacientes que têm uma incontinência urinária ou uma queda de útero, de bexiga, que ela realmente precisa fazer cirurgia, a fisioterapia não vai adiantar, mas a gente fala que a base de sustentação é a parte muscular. Então, ela precisa trabalhar esse músculo para que ela não venha a ter uma intercorrência depois de um tempo e voltar com a incontinência urinária. Então, tudo que engloba o assoalho pélvico, na parte da fisioterapia, então o corpo clínico é só de fisioterapeutas, a gente tem esse cuidado de preparar essa musculatura para que a paciente tenha uma qualidade de vida. Até uma coisa que você perguntou, quando a gente fala que afeta a paciente em algum momento. A gente pega pacientes que às vezes deixam de ter uma vida dentro do relacionamento dela, porque ela vai ter relação, ela tem dor, então ela acaba parando de ter a relação. A gente pega situações onde as mulheres deixam de sair, deixam de viajar, porque ela não quer passar por situações constrangedoras. E é algo tão simples de se fazer e ela não pode deixar com que ela perca a qualidade de vida dela, sendo que hoje a gente tem essa informação e tem como prevenir para que não chegue a tal ponto. E como resolver também, se já tiver um problema, né? E você tem algum case para compartilhar com a gente, assim, algo que te marcou, que gerou um resultado legal, para a gente ter uma noção, assim, do caso, de quanto tempo normalmente você fica ali em tratamento? A gente está falando de 3 meses, 6 meses, 1 ano? Uhum. É muito interessante quando a gente fala de assoalho pélvico. É difícil eu falar de um case. A gente passa por tantas situações que eu posso falar assim, o fato de eu ter feito a preparação de uma gestante por um parto, ou até mesmo acompanhá-la no parto, e ela falar que o quanto a fisioterapia fez diferença na vida dela. Eu posso pegar uma situação de uma mulher que nunca conseguiu ter uma vida sexual satisfatória e, de repente, ela fala, hoje eu tenho uma vida super tranquila, super satisfatória. Eu tenho os pacientes que voltaram gestantes, então não conseguiam ter relação e voltaram gestantes. E tenho aquelas que deixavam de viajar, deixavam de sair por conta da incontinência urinária e elas chegam e são muito gratas. Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma paciente falando o quanto eu fiz diferença na vida dela. E isso é muito gostoso.
O Não, que eu falo que é o melhor falo salário, né? é Muito gratificante muito. você ver o resultado do trabalho. E o que eu falo, Karina, assim, é a falta de conhecimento que as pessoas têm. Tem. Então, muitas vezes a gente fala assim, é um músculo tão pequenininho e escondido, uma falta de consciência corporal, uma falta de conhecimento que ela tem de uma parte do corpo dela que é extremamente importante. E a partir do momento que ela vai para a fisioterapia, no primeiro momento a gente sempre fala muito da conscientização corporal, dela entender que aquilo ali existe no corpo dela, que é importante, que ela precisa ter um olhar e o cuidado daquilo ali. Então ela fala assim, poxa, eu nunca recebi esse tipo de informação. É, E não quanto mesmo. isso é importante para a minha vida. E já começa a despertar o olhar para aquilo ali, né? Já ficar atenta aos sinais. E você está falando muito de mulher, né? Porque nós mulheres, a gente tem realmente, eu acho que uma frequência e um cuidado maior de ir ao médico, procurar ajuda, né? Mas e os homens? Tem algum sinal ali que seria bom eles também terem um olhar, passar por uma avaliação, passar a ter um cuidado, para não esperar o problema acontecer, uma possível incontinência, por exemplo? Quando a gente faz difere o assoalho pélvico feminino do masculino, o assoalho pélvico feminino, a gente tem a uretra, o canal vaginal e a parte anal. Então a gente fala que é um assoalho pélvico que ele é mais aberto, mais susceptível a ter a incontinência. E a mulher, ela tem alguns fatores, como eu te dei exemplo aí, a gestação, um parto vaginal, a menopausa. Não é o caso dos homens. Homem é mais, se a gente pensar aí numa estatística, a estatística feminina de uma mulher desenvolver uma incontinência urinária, ela é muito maior comparada aos homens. Então, o homem, muitas vezes, ele fica em incontinência pós-prostatectomia. Então, a gente vê que é muito mais difícil. Mas um homem, ele pode desenvolver uma disfunção sexual, até por uma situação de ansiedade, ou mesmo da idade. A mulher vai envelhecendo e tem as alterações hormonais, Sim. assim como o homem também tem. Então, esse homem ele poderia procurar como uma prevenção para fazer uma preparação pela situação do envelhecimento e tudo, mas a probabilidade dele ter uma incontinência urinária é menor, mas ele também deveria ter esse olhar de prevenção. Olha aí, então, recado para os homens e mulheres, hein? Porque homem tem dificuldade, né? Não sei se é dificuldade ou preconceito, eu não sei, mas mulher vai mais em médico, em cuidado de forma geral do que homens. Mas precisa ter esse olhar. Eu não atendo a parte masculina, Tá. mas tem fisioterapeutas que Na atendem. clínica. O que eles falam e que a gente vê de diferença é que a mulher, ela, a vida inteira, ela usou o absorvente por conta do período menstrual. E aí, quando ela começa com uma incontinência urinária muito leve, aí ela fica naquele conceito do tipo, eu coloco o absorvente. Só que essa incontinência, ela vai piorando. E aí é a hora que vem um impacto e que ela assusta. No caso do homem, a partir do momento que ele fala que ele precisa usar um absorvente, para ele é assustador. Então, muitas vezes, ele procura o tratamento mais rápido do que a mulher, nesse caso. Mas quando o problema já aconteceu. Mas Isso. tem como ele trabalhar ali para prevenir também, né? Exatamente, exatamente. E você falando aí, você falou que vocês têm hoje um corpo clínico de 19 fisioterapeutas. Então, assim, a clínica cresceu, né? O seu sonho aí frutificou. E qual é o segredo aí para você manter esses 19 profissionais alinhados, né? Fornecendo a mesma experiência, um atendimento diferenciado, com referência, com relevância? Qual foi o segredinho aí? Eu falo que gestão não é nada fácil. Não, É mas desafiador diariamente. Não basta ser fisioterapeuta, tem que ser empreendedora, gestora. Não é fácil, mas eu acho que o principal segredo é o amor por aquilo que você faz. Então, assim, nada como você acordar e falar assim, tem esses desafios, tem os problemas, mas a gente precisa buscar a solução. É um trabalho diário, a gente tenta sempre desenvolver essa questão da gestão organizacional. Legal. O cuidado daquele fisioterapeuta quando ele chega, de treinar. Então, nenhum fisioterapeuta, ele entra num consultório para atender apenas com uma análise de currículo. A gente faz um treinamento com ele para que ele esteja bem alinhado com toda a equipe. É um cuidado que a gente tem não só no momento que ele entra. Então, sempre que possível, a gente tem encontros. Hoje facilitou muito a questão do online. A gente faz Verdade. bastante esses encontros online. Ou mesmo presencial, sempre que possível, como a equipe é grande, a gente tenta trazer um profissional de fora para poder dar curso para a gente de atualização. Então, são momentos que a gente tenta fazer para que tenha um maior enriquecimento ali de toda a equipe. E hoje, com as duas unidades, como é que você tá? Você fica à frente das duas? Já tem um time aí que te ajuda? Conta Eu aí. tenho hoje 2 sócias, que é a Aham. Natália e a Gisele, que elas me Legal. ajudam. Eu hoje fico só na Asa Sul, que a gestão maior ela acontece na Asa Sul.
E a Gisele fica mais na Asa Norte e a Natália, que é a administradora, ela fica nas duas clínicas. Administrando de alguma maneira, ela que fica mais à frente do nosso setor administrativo, que é a parte da recepção, da parte do faturamento, para que a gente tente buscar todo o alinhamento possível. Recentemente, a gente precisou contratar um consultor para nos dar alguns direcionamentos. Hoje, essa questão de podcast, que você tem com muita facilidade, sempre que a gente pode estar vendo um curso online, porque o que você faz hoje, com certeza, daqui a um ano, ele já não vai te servir da mesma forma. Então, a gente tem que buscar o diferencial, buscar a inovação para que a clínica possa caminhar da melhor maneira possível. Eu falo que muito do que a gente aprendeu e a clínica é o que é hoje pelos tombos que a gente leva. E esses tombos faz com que a gente cresça e construa melhores caminhos. Com certeza. Eu brinquei aqui outro dia com uma empreendedora que a vida do empreender é a montanha-russa. Faz parte, tá subindo, descendo, subindo, descendo. Acho que tem. Se a gente procurar meme no Instagram, com certeza a gente acha. Mas o importante é isso, é você evoluir, amadurecer e crescer com os desafios, faz parte. Sim. Que é o caso da Paty, ela não é só fisioterapeuta. É a empreendedora que sonhou, criou, a clínica cresceu. E como você se vê aí lá de 2003, você falou depois de 2005, né? Os marcos aí. O que tudo isso aí, essa construção desse sonho, trouxe na Patrícia também, na Patrícia fisioterapeuta? Como que você enxerga hoje que trouxe de crescimento, de desafios, mas que trouxe uma profissional melhor, com certeza? Sim. Eu acho que se eu olhasse há 10, 12 anos atrás, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde realmente chegou. Eu lembro que os meus maiores incentivadores foram meus pais, porque na época não existia fisioterapia pélvica, nem aqui em Brasília, e meus pais sempre falavam, se não existe, precisa ter. Basta o passo inicial. Não foi fácil. Eu acho que o reconhecimento da fisioterapia pélvica, para mim, o reconhecimento que eu vejo da fisiopelve, ele veio praticamente 10 anos depois. Então, posso dizer que o boom foi 2015, que eu falei, não, realmente é aí que os médicos foram tendo conhecimento, porque por mais que a gente busque esses médicos, muitas vezes eles não acreditavam, não conheciam, não tinham tanta informação. Hoje, graças a Deus, os congressos têm a parte da fisioterapia. Hoje tem muita evidência científica que fala que a fisioterapia é evidenciado o tratamento para o assoalho pélvico, para evitar, muitas vezes, um procedimento cirúrgico, porque é algo mais invasivo. Então, tem essa evidência que fez com que crescesse. Acredito que esses 10 anos aí, acho que você vai apanhando, aprendendo, vai desenvolvendo. Não acho que eu seja... Eu acho que eu ainda tenho muito caminho pela frente, tenho muito aprendizado. E eu vejo que quanto mais conhecimento a gente busca, melhores são os resultados. E é uma busca constante. É aquilo que eu falei. Hoje, 2024... Eu sou uma Patrícia, com certeza 2025, 2026 eu vou fazer várias coisas diferentes do que eu faço hoje. Com certeza, inclusive assim, ó, com essa oratória toda aqui, ó, falando maravilhosamente bem, já é uma Patrícia de 2024, que essa daí já tá totalmente diferente do ano passado, com certeza. Com certeza. E todos os 19 fisioterapeutas, todos estão voltados para o assoalho pélvico? Todos voltados para o assoalho pélvico, exatamente. Todos especializados. É um cuidado que a gente tem, por exemplo, a gente faz uma análise de currículo, ele tem que estar ou terminando a pós-graduação, ou ele tem que ter a pós-graduação. A gente não pega estagiário, é muito difícil dentro da unidade particular você colocar um estagiário. A gente precisa que essa pessoa ela tenha um mínimo de conhecimento na área e claro que o desenvolvimento ele é necessário. Infelizmente, as faculdades hoje em dia e o tempo de curso, o tempo de estágio, ele é muito curto para dizer que aquele profissional ele está apto realmente a dar um atendimento de qualidade. Então, isso para a gente é um peso muito grande. Eu preciso estar tranquila de que todas as pacientes da fisiopelve, ela está realmente recebendo um tratamento adequado. Por isso, a importância de treinar esses profissionais. Então, eu falo assim, ó, por exemplo, eu tenho uma fisioterapeuta que está lá com a gente, que ela veio de Recife. E ela já tinha uma bagagem, ela já trabalhava em outro lugar. Aí eu falei, não tem problema, pode ser que esse tempo de treinamento seu seja curto, mas eu preciso ter a confiança de que você está alinhado na cultura da clínica. Perfeito, esse é um diferencial, né? Você tá com o olhar ali de perto para que a pessoa, você não só coloca a pessoa lá e entrega. Não. Né? Você está acompanhando para que ela entregue com o diferencial que você construiu. E o diferencial para mim não é só técnica.
O diferencial para mim é desde o momento que esse paciente chega, como que ele é recebido, como que ele é levado na porta. Então a gente toma cuidado da postura dentro de sala, então a gente precisa ter esse olhar do todo. Eu acho que você vê profissionais às vezes que ele tem muita técnica, mas ele não tem um bom comportamento, ele não sabe como lidar, ele não tem uma boa postura. Então é uma coisa que a gente tenta moldar para que seja bem alinhado, todo mundo super alinhado para dar um melhor atendimento. Perfeito. E me veio uma dúvida aqui. Tem alguns casos que criança precisa passar por algum acompanhamento assim? Já teve algum caso assim? Ou é mais se surgir algum problema pontual ali de saúde mesmo? Né? Existem casos, assim, de criança eu não vou saber falar muito porque não é a Tá, minha não é a sua especialidade, especialidade. isso, mas existe fisioterapia também na parte da pediatria. O número de crianças É são menor, né? menores, né, assim, se a gente comparar com a parte feminina. Então, hoje o nosso público, eu posso dizer que 85 a 90% são mulheres Tá. e o restante homem. E a parte de criança a gente não atende lá na clínica. E a maioria a faixa etária ali, que já tem que despertar um olhar. Despertar, eu acho que 20 e 20. poucos anos, quanto antes ela puder, melhor. Mas a gente tem adolescente, eu atendo adolescente. Eu não atendo criança pequenininha, mas Tá. a partir dos 14, 15 anos eu já atendo. Então, às vezes, mesmo que ela não tenha... Eu tenho o caso de uma menina de 15 anos, que ela nunca teve uma relação, e ela precisa fazer fisioterapia porque ela tem uma dor ali na região. A gente tem técnicas que a gente utiliza, mas sem que faça a introdução de qualquer coisa, para trabalhar para que ela, quando comece a vida dela sexual, para que aquilo não impacte ela de forma negativa. Olha que interessante. Hum. Tem algo relacionado a período menstrual, cólicas, que dá para ser feito para ajudar no sintoma, não? Pode resolver. Por exemplo, a gente tem situações às vezes, de endometriose, que são mulheres Sim, que têm muita verdade. dor. Claro que a endometriose ela só vai resolver a partir do momento que essa paciente fizer realmente a cirurgia, porque ali é uma inflamação que ela tem. Só que algumas mulheres não querem fazer cirurgia, elas querem tentar a fisioterapia antes, ou ela vai fazer cirurgia, mas daqui 2, 3 meses. Então, a gente tenta minimizar os sintomas da dor. Então, existem situações onde a gente alivia, assim como a cólica menstrual. Perfeito. Que ótimo. Foi ótimo te ter aqui, te receber. Imagina, foi um prazer. Deixa pra gente aí os seus contatos, onde as pessoas acham a Patrícia. Não sei se a agenda deve estar lotada, né? Mas tem mais 19 profissionais Com para receber certeza. a todas na clínica. Deixa o contato aí para todo mundo. Não só a Patrícia, mas como a Karina falou, todos os profissionais são ótimos, são treinados. Tem a especialização na área da fisioterapia pélvica. Então, hoje a gente tem 2 unidades, que é a unidade da Asa Norte e a unidade da Asa Sul. A Asa Sul fica no edifício Advance e o da Asa Norte fica no edifício Cléo Otávio. Vocês podem nos encontrar no @fisioepelve e o meu pessoal é o Pati, com Y, F Diniz. Arrasou. Muito obrigada pela presença. E vamos combinar outros conteúdos aqui, que eu super me interessei por essa parte da gestão diferenciada de 19 profissionais. É desafiador. Com certeza. Obrigada, viu? Estou à disposição. Qualquer pergunta que você receber, pode me mandar que a gente responde. Tá bom, eu mando sim. Mandem aí pra gente que a gente encaminha pra ela, ela responde tudo lá pelo Instagram. Obrigada, gente. Fiquem de olho aí que vão entrar os próximos convidados.